Chama-se Dinis Borges. É um dinâmico dinamizador da causa açoriana no estado da Califórnia. E é o convidado das Conversas da Diáspora para esta 7ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades. Já estivemos em Rhode Island, na Colômbia Britânica, na Califórnia, no Ontário, em Massachusetts e no Quebec. Já conversamos com os professores Onésimo Teotónio de Almeida, José Carlos Teixeira e Maria João Dodman, com o empresário Batista Vieira e com os políticos António Cabral e Luís Miranda. Agora regressamos ao Golden State e voltamos ao ensino superior para conhecermos ainda melhor o professor e investigador da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Dinis Aurélio Lourenço Borges nasceu nos Açores, na Ilha Terceira, na Praia da Vitória. Com 10 anos de idade, emigrou com os seus pais para os Estados Unidos. É licenciado em Ciências Sociais e mestre em Ciências Humanas. Foi professor do ensino secundário em Tulare e agora, na Universidade de Fresno, fundou e dirige o Portuguese Behind Borders Institute. Foi presidente da Associação de Professores de Português dos Estados Unidos e do Canadá e cônsul honorário de Portugal em Tulare. É presidente da California Portuguese American Coalition e coordenador da Azorean Diaspora Media Alliance. É autor e tradutor de vários livros de análise política e cultural da diáspora açoriana no mundo americano e colabora com diversos jornais da Califórnia e de Massachusetts, da Terceira e de São Miguel. Foi condecorado com a insígnia autonómica de reconhecimento da região autónoma dos Açores e com a medalha de mérito do governo português. Foi também distinguido como professor do ano de línguas estrangeiras na Califórnia em 2017, na única vez em que este galardão anual foi atribuído a um professor de língua portuguesa. Professor Dinis Borges, bem-vindo às Conversas da Diáspora. Muito obrigado, com muito gosto. O que é que pesa mais na sua vida? Foram 10 anos de Praia da Vitória ou são 50 anos de Califórnia? Bem, eu acho que ambos não pesam, mas ambos são iguais, por incrível que pareça. 10 anos marcaram-me tanto que os últimos 50 eu não me imaginaria a viver sem os primeiros 10. Portanto, os primeiros 10 anos da minha vida foram extremamente importantes para mim, mas eu não faço disso uma espécie de dilema na vinda para os Estados Unidos. Deu-me outras oportunidades e deu-me a oportunidade de viver os Açores à distância, mas ao mesmo tempo quase diariamente na minha vida desde muito cedo. Portanto, poucos anos depois de ter chegado à América. E como é que foram exatamente esses primeiros 10 anos da sua vida? Que recordações é que tem dessa fase inicial vivida na Praia da Vitória e na Ilha Terceira em geral? Eu tenho magníficas recordações, particularmente por motivos de 2 avós, e também dos meus pais, obviamente, mas dos meus avós. A minha avó paterna e o meu avô materno foram 2 pessoas que me marcaram tremendamente. Ele, porque foi imigrante, veio para os Estados Unidos, com 18 anos e aqui viveu até aos 36. E, portanto, conhecia bem, o mundo americano e contava-me a partir dos 4 anos e meio de idade, ele contava-me as suas histórias da América. Portanto, era um homem que tinha 8 filhas, já imagina, portanto, que os domingos à tarde eram domingos de jantar em casa dos meus avós, e ele fumava um cachimbo e, portanto, para se ausentar daquele barulho todo de 8 filhas e genros e netos, ele ia para um canto. Eu tenho esta memória muito bonita. Uma vez eu talvez tinha dito ao meu avô 3 palavras, tinha 4 anos e meio, hum, e estava a ler. Felizmente, os meus pais, com 4 anos, colocaram-me numa escola, portanto, privada, em que eu comecei a ler com 4 anos e estava a ler e ele não sabia que eu sabia ler e disse-me esta coisa bonita: o avô não sabe ler. Mas porquê é que tu lês? E eu respondi-lhe: porque gosto de ler, gosto de histórias. E ele disse-me: o avô não sabe ler, como te disse, mas o avô pode contar histórias. E a partir desse momento e até ao ano, um mês antes dele morrer, eu tinha 9 anos, ele contava-me todos os domingos uma história da América. E, portanto,
Eu senti que aos 10 anos, quando cheguei à América, já conhecia pela voz do meu avô. E a minha avó materna também, a minha avó paterna, desculpe, com quem eu tive uma relação, vivia connosco, tive uma relação muito especial. Era a senhora com quem eu conversava quase todos os dias, durante meia hora ou uma hora à tarde, e portanto tenho gratas recordações da minha terra. E a Particularmente dos meus. vizinhança, a vizinhança da base das Lajes acentuava o sonho americano? Sim, sim, sim. Aliás, eu costumo dizer que as primeiras 2 palavras que eu aprendi em inglês foi o trick or treat, porque era aquele, portanto, nós não usávamos o Halloween como se usa hoje nos Açores, e não sabíamos bem aquilo que era. Mas sabíamos que se fôssemos bater à porta da casa de um americano, que naquele dia teríamos, portanto, uns chocolates americanos que eram muito cobiçados na altura, portanto, nos Açores. Hum, sim, eu sempre tive gente que vivia naquela zona, que era americana. Meu pai trabalhou, portanto, durante alguns anos na base das Lajes, como condutor de veículos pesados, e o meu padrinho do batismo, que é da ilha de São Miguel e que casou com a minha madrinha na Ilha Terceira e nossos vizinhos de porta, de quem eu tenho gratas recordações, era funcionário no Clube dos Oficiais, falava, portanto, inglês, e contava-nos as histórias. Portanto, a América estava presente de uma forma ou de outra na nossa casa. E como é que foi chegar a uma terra estranha, com uma língua diferente, para começar de novo aos 10 anos de idade? Eu gostava muito da escola nos Açores. Eu detestei a escola nos Estados Unidos, nos primeiros anos. Meus pais, ao princípio, até nem compreendiam, porque eu ia estudar. Aliás, eu, se não se tivesse saído dos Açores, ia para o seminário, porque era uma forma, já tinha, portanto, feito as preparações para entrar. E depois viemos para os Estados Unidos. Mas os primeiros 2 anos foram difíceis. Aliás, talvez até mesmo os primeiros 4 ou 5 anos. Foram difíceis por várias razões. A língua, como disse, e muito bem, mas também o estilo do ensino era diferente, não era tão rigoroso como nos Açores, portanto, havia algumas coisas boas, mas portanto, eu era uma pessoa diferente do que era nos Açores. Nos Açores, portanto, os meus pais tinham sempre o cuidado de eu estar bem, portanto, preparado para as minhas aulas e tudo isso, as explicações, etc. Aqui não tinha esse luxo, o meu pai estava aqui para trabalhar, como ele dizia, eu vim aqui para ganhar dinheiro, e portanto, os primeiros anos, particularmente, os primeiros 2, 3 anos, as roupas que eu tinha eram roupas dos meus primos, que já cá estavam, ou então eram roupas que minha mãe comprava, mas não eram as roupas de marca que eu às vezes me habituava nos Açores. Não havia bem roupas de marca na altura, mas eram roupinhas novas. E portanto, eu senti-me sempre um bocado alienado, um bocado fora de contexto. E recordo muito bem uma vez em que eu fui, portanto, estávamos no recreio, eu tinha 11 anos, um, tinha acabado de chegar há um ano, e estava um grupo de colegas, portanto, da minha idade, uns um ano ou dois mais velhos que eu, e sabia que eles eram todos ou imigrantes ou, portanto, de origem portuguesa, até eram quase todos de origem portuguesa. Os pais é que tinham sido imigrantes. E foi-me dito que eu não pertencia àquele grupo porque eu não era português como eles. E quando eu perguntei, não, eu sou português, eu vim de lá, eu estou aqui há 2 anos, disseram-me, não, 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 o teu pai está a ordenhar as vacas, não é o dono da vacaria, portanto tu não és tão português como nós somos. Por incrível que pareça, a primeira discriminação que eu tive na América foi por gente da nossa terra, ou, portanto, não eles próprios da nossa terra, mas, portanto, filhos ou netos de imigrantes. E Uns isso anos, custou-me. uns anos mais tarde, quando iniciou a sua atividade profissional, a opção pelo ensino da língua portuguesa decorre da necessidade de afirmar a nossa identidade nessa sociedade de acolhimento? A opção veio particularmente porque com 17 anos eu fiz uma coisa impensável, ou seja, começar um programa de rádio em língua portuguesa. E, portanto, havia na altura cerca de, portanto, 20 programas de rádio aqui nesta zona. A rádio em língua portuguesa foi muito importante para a nossa diáspora. Eu costumo dizer, se ainda se fala português na Califórnia, devemos-lo à rádio. Porque a televisão, portanto, é um meio, um fenómeno mais novo, como sabemos, e particularmente nas comunidades. Portanto, a rádio fazia parte da vida das pessoas. E eu sempre fui um ouvinte da rádio, já eu era, porque minha avó paterna ouvia religiosamente o Rádio Clube de Angra todos os dias. E, portanto, eu aqui continuei com essa tradição.
e com 17 anos lancei um programa de rádio em língua portuguesa, inconscientemente, e foi o que me levou para a língua portuguesa. Entrei, a minha primeira profissão, o ensino veio mais tarde, a minha primeira profissão foi, na realidade, portanto, a ligação à rádio e à comunicação social em língua portuguesa na Califórnia. Como Mas estive vários anos ligado à mesma, daí depois a opção para o ensino. Porque a minha preparação não é de ensino de línguas, como disse, e agradeço, portanto, na apresentação. Portanto, eu sou uma pessoa das ciências sociais, das ciências humanas, tenho, portanto, ligado também à literatura, mas foi por gosto pela língua portuguesa que depois me prepararei com as aulas, portanto, da pedagogia para o ensino de línguas. apesar desse esforço pessoal e profissional que tem feito, primeiro como professor de português em 22 anos de ensino secundário e nos últimos anos mesmo ao nível universitário, a língua portuguesa porventura corre o risco de desaparecer de alguma forma num grande estado de influência hispânica como é a Califórnia? Eu, eu não quero ser fatalista, nem gosto de ser dramático, nem muito menos pessimista. Aliás, subscrevo o que o nosso Nobel de Literatura, José Saramago, dizia quando lhe chamavam de pessimista. Ele dizia: não, 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 eu sou um otimista com uma dose de realidade. E, portanto, eu tento ser o mesmo. E a realidade diz-me que as famílias já não falam português em casa. E, portanto, essa é a base da língua. Eu costumava dizer aos pais dos meus alunos na secundária, e agora digo na universidade já há vários anos, portanto, quando eles me dizem como é que eu vou, aqueles que são de origem portuguesa, como é que eu vou ficar fluente em português? Fala com os teus pais e fala com os teus avós. Eu só posso ensinar um tanto, não é? Particularmente na universidade, onde um semestre nem chegam a 4 meses. E, portanto, a fluência da língua virá, portanto, do uso que se faz da mesma. As nossas famílias já não falam português em casa. Obviamente que estou a generalizar, mas eu diria, se tivesse que, e é, portanto, não é algo em termos de estudo, mas diria que 80% das nossas famílias já não falam português em casa, mesmo sabendo algum português, mas os filhos não sabem, ou então os filhos sabem pouco e é muito mais fácil fazer a transição para a língua inglesa. Portanto, eu não sei, eu gostaria de acreditar que com o nosso movimento associativo, que com o renascimento que tem havido, particularmente nos últimos 20 anos, de uma espécie de, não gosto muito da palavra, como o Onésimo lhe disse na primeira entrevista, da palavra orgulho, mas um gosto, digamos assim, porque tal como o Onésimo, eu sou também vim daquela era em que o orgulho era pecado. E, portanto, um certo gosto que as pessoas têm pela sua descendência, pela sua açorianidade, eu diria que a língua portuguesa não vai morrer totalmente, mas vai deparar de ser a língua que se conversa em casa com os pais e com os avós, e vai ser mais uma língua de dia de festa, em que se usam os vocábulos para, portanto, relembrar uma festa privada ou comunitária. Mas não quer dizer que a cultura morra, a não ser que tudo isto tenha uma outra modificação, ou seja, com a vinda de imigrantes dos Açores, mas não vemos isso, neste caso temos agora são imigrantes, portanto, gente a chegar aos Açores, mas quando aqui chegaram os imigrantes pós-vulcão dos Capelinhos, inclusivamente duas tias minhas, que para aqui vieram, essas porque eram americanas, mas no fim da década de 1950, elas me disseram várias vezes em conversa, pouca gente falava português. E, portanto, foi aquela imigração que veio nos anos 60 e 70 para a Califórnia que revitalizou tudo isto. Porque, caso contrário, a imigração tinha estancado dos anos de 1918 a 1921 e, portanto, há 40 anos que já não havia imigração e a língua estava a desaparecer. Aliás, disso fala um veterano da rádio, Artur Ávila, que foi um dos nossos primeiros locutores da rádio, e ele dizia que a língua portuguesa estava em muletas na Califórnia. E, portanto, eu penso que agora passa-se esse fenómeno. Estamos praticamente a 40 anos desde que tivemos o último grande êxodo migratório, porque a nossa imigração terminou para a Califórnia por volta de 1980, 81,
em termos maciços, Uhum. e corremos esse risco da língua ser apenas uma língua de meia dúzia de vocábulos, mas a cultura não. E a comunicação social em geral e a rádio em particular teve e tem uma importância significativa na afirmação identitária da vida da nossa comunidade e no seu próprio percurso pessoal. Como já vimos, há cerca de 40 anos fundou a Rádio Clube Comunidade, a primeira rádio a emitir em 24 horas em língua portuguesa. E no ano passado assumiu a coordenação executiva da ADMA, Azorian Diaspora Media Alliance, uma nova plataforma de cooperação entre meios de informação dos Açores e da América. A comunicação social, na sua opinião, é ainda a melhor aliada para aproximar a diáspora e para preservar a identidade? Sim, portanto, numa curta resposta, corretamente, tudo o que disses, concordo plenamente. É, a comunicação social tem de se reinventar na diáspora, ou seja, eu não tenho a receita, se tivesse, portanto, pô-la aí em funcionamento, mas eu penso que não podemos a fazer a mesma rádio que fazíamos há 50 anos, ou há 40. Portanto, a comunidade está diferente. Como é que nós chegamos às novas gerações? Como é que nós chegamos a esta gente que acabamos de conversar, que já não fala português em casa com os seus pais e com os seus avós, a não ser meia dúzia de palavras. Portanto, eu penso que a comunicação social poderá ter de reinventar-se, poderá de ter de utilizar mais inglês. As rádios hoje em dia, pouca gente ouve rádio num carro, ou quando ouvem é já a rádio através da internet, e portanto é muito mais fácil uma rádio mesmo comercial, a ter 1 hora ou 2 por dia, se tem várias horas por dia em português, porque não ter 1 hora ou 2 por dia em inglês, mas com temas portugueses, para que os jovens se sintam também parte dessa mesma cultura. E até tenham a oportunidade de aprender a língua portuguesa, com um programa que tenha, e eu tentei fazer isso, fiz durante 2 anos e meio, quase 3 anos, o Portuguese American Hour. A estação da rádio foi vendida e o projeto terminou, mas, portanto, todos os programas eu ensinava 3 ou 4 palavras em português e as pessoas até gostavam disso. E alguém me disse: olha, eu já neste ano já aprendi quase 300 palavras em português. Portanto, a rádio nas comunidades tem que ser pedagógica, como talvez toda a rádio tenha que ser, mas particularmente nas comunidades. E eu penso que essa pedagogia vai ter que ser feita nas duas línguas. No seu caso, tem 50 anos de Califórnia, tem 40 anos de comunicação social, continua ligado à rádio, à imprensa, porventura à televisão, agora também aos novos meios de comunicação, através das novas tecnologias de informação. Tem sabido adaptar-se aos novos tempos e continua, de facto, através da comunicação social, a exercer essa missão de preservação da identidade cultural portuguesa em geral, açoriana em particular, nesse imenso estado da Califórnia. Pois tenta-se fazer alguma coisa, o Estado é grande, como sabe, e portanto, mas as novas tecnologias permitem que nós cheguemos a comunidades onde não poderíamos chegar no meu tempo da rádio, em que era, portanto, uma tenda nas ondas artesianas, e estávamos limitados no espaço. Hoje as pessoas, porque também as pessoas estão em lugares diferentes. Neste momento há portugueses, maioritariamente açorianos, porque a comunidade é 90% açoriana, em mais de 500 cidades do estado da Califórnia. Portanto, segundo o recenseamento americano, cidades que porventura possam ter só 50 ou 60 pessoas, mas há portugueses oriundos dos Açores em mais de 500 cidades do estado da Califórnia. Não era essa a situação. Há 50 ou 60 anos atrás as pessoas estavam mais aglomeradas, mas com a integração os filhos foram-se mudando, muitas vezes os pais vão, os avós, etc. Eu penso que eu sempre utilizei a comunicação social nas minhas aulas. Aliás, um dos nossos veteranos da Rádio em Língua Portuguesa na Califórnia, Miguel Canto e Castro, portanto, que já está na rádio há mais de 60 anos, o Miguel fazia uns programas em que contava, lia um conto de açoriano
praticamente todas as semanas. E eu pedia-lhe esse conto que ele me mandava em cassete nos meus primeiros anos de dar aulas, e eu apresentava esse conto para eles ouvirem uma outra voz, porque o Miguel tinha muito jeito de ouvir, e portanto os contos eram breves, 6, 7 minutos, e depois eles ouviam o conto e depois nós falávamos sobre o conto e escrevíamos sobre o conto. Portanto, eu sempre usei a comunicação social nas minhas aulas. É, de facto, uma ferramenta muito boa para quem ensina língua. E, portanto, eu penso que o papel da comunicação social na comunidade vai continuar, independentemente da língua que se use. A cultura também continua. Eu E a penso palavra que há. é exatamente nisso. É porque, a par da comunicação social, o movimento associativo é também importante, interessante, determinante, eu diria mesmo estruturante para preservar e desenvolver a nossa identidade no estado da Califórnia. No seu caso, sempre teve ligação direta a diferentes expressões do movimento associativo. Sim, desde sempre, portanto, eu envolvi-me na comunidade através de um padre que já faleceu, portanto, e depois um padre de origem portuguesa, um imigrante, o padre Ezequiel Pascoal, que foi, portanto, durante muitos anos missionário em Timor e outras partes do mundo português de então, com uns 14 anos, me convidou para ir ler, portanto, portanto, das epístolas na igreja. E foi a partir daí o meu envolvimento na comunidade, no movimento associativo. Tenho estado em várias organizações, mas tenho estado sempre com um pé dentro e um pé fora, ou seja, porque gosto de escrever sobre as comunidades, até para que haja uma ligação contínua entre os Açores e a sua diáspora, porque acho que a diáspora é extremamente importante para os Açores, e obviamente os Açores são parte daquilo que nós somos aqui, e portanto tenho que ter algum cuidado, porque quero ter o distanciamento também para observar. E muitas vezes, quando nós estamos muito dentro de uma associação, esquecemos-nos das outras, e as outras também fazem parte do movimento associativo, e portanto, mas estive particularmente ligado durante muitos anos ao Centro Português de Evangelização e Cultura, que foi uma grande organização aqui no centro da Califórnia, começada também por outro padre, portanto o sacerdote, o padre Raul Marta. E o Centro Português fez uma coisa que foi o Simpósio Filamentos Transatlântica, que aconteceu durante 12 anos, graças ao governo da região autónoma dos Açores. Portanto, tivemos sempre o apoio dos sucessivos governos, começando dos primeiros anos, em 1990, com o Dr. Mota Amaral, que sempre apoiou esta iniciativa de trazer artistas, portanto, dos Açores à diáspora, para que eles conhecessem um pouco a diáspora, e a diáspora também começasse a conhecer aquela outra parte da cultura. Muitas vezes fica-se pela cultura mais popular, e tudo é cultura, mas a cultura livresca, digamos assim, muitas vezes é esquecida nas nossas comunidades. O simpósio Outra, fez isso. outra causa importante que defende é a afirmação política da nossa comunidade. E como presidente da coligação dedicada à eleição de seus descendentes para cargos públicos. E a Califórnia, curiosamente, é, porventura, o único estado norte-americano com descendentes de açorianos ao nível do próprio Congresso Federal. Como é que poderemos alargar esse esforço a outros níveis de poder e até a outros estados da América, na sua opinião? Com coligações, portanto, os nossos congressistas, que nós temos neste momento 4 pela Califórnia, acabamos de descobrir mais um, que não tem nome português, que é o, portanto, congressista Eric Swalwell, cujos bisavós são, portanto, imigrantes de São Miguel e da Madeira, que imigraram para o Havaí e depois os avós do Havaí para a Califórnia. Aliás, para a Califórnia não, para o estado de Idaho, de Indiana, e depois para a Califórnia. Mas eu penso que com coligações, eu digo, e sou, portanto, um apologista de nós fazermos cada vez, em termos políticos, maiores coligações com os grupos com quem temos alguma coisa em comum. E quem são os nossos aliados naturais? Dos portugueses que, portanto, têm um pé em várias partes do mundo, a comunidade hispânica. A língua é próxima,
os costumes são os mesmos, a religião pesa muito na comunidade mexicana, como pesa também na comunidade açoriana, e, portanto, eles são os nossos melhores aliados em termos políticos. E daí o sucesso que os nossos Açores-descendentes têm tido, porque os 4 congressistas da Califórnia são Açores-descendentes, portanto, e dos 148 que nós temos eleitos em vários cargos políticos na Califórnia, portanto, eu conheço apenas 2 com ligações, portanto, a Portugal continental. Os outros 146 são Açores-descendentes. Nós temos tentado, através da coligação luso-americana, portanto, do CIPAC, a ter uma maior ligação entre esses próprios luso-descendentes, entre os próprios Açores-descendentes, para que eles se conheçam mutuamente e depois, através deles, fazer uma maior coligação com as próprias comunidades e termos maior número, porque precisamos, e muitas vezes não só no Congresso, as grandes decisões do mundo americano, da maneira como ele é dividido, são feitas nas câmaras municipais, nos condados e nos estados. Através dos seus livros e dos seus artigos, o Dinis Borges é um observador atento e atuante da nossa diáspora nos Estados Unidos, que conhece, como já vimos, há mais de meio século. Na sua opinião, qual é o futuro da maior comunidade portuguesa da América, a Califórnia, onde vivem, aliás, cerca de 330 mil portugueses, maioritariamente originários dos Açores? Em termos gerais, o que é suposto esperarmos dos próximos 50 anos, considerando a evolução dos últimos 50? Eu penso que vai ser uma comunidade com vitalidade. Portanto, não vai ser, obviamente, a mesma comunidade de há 50 anos atrás, ou mesmo de há 100 anos atrás. Já não é uma comunidade de imigrantes, agora é uma comunidade de Açores-descendentes. Mas com grande gosto, portanto, em conhecerem os Açores. Eu não conheço nenhum dos meus alunos, através destes anos todos, e têm sido milhares, que não gostaria de conhecer os Açores. E aqueles mesmo que não conhecem os Açores faz parte da sua vida. Ainda há, portanto, no nosso programa de histórias orais, que, como sabe, nós temos na universidade, é um dos pontos, portanto, principais, é um dos pilares do nosso projeto do PBBI, e portanto, um Açor-descendente de terceira geração, os avós é que emigraram, dizia-nos isto, dizia-nos quando, portanto, quando eu voltar às ilhas, eu sei que virei com com outra forma de ver a minha cultura. A minha cultura é importante para mim, mas quando eu voltar lá, então é que eu vou ver com algumas coisas que nunca vi, porque tenho isto, o que eu faço vem das memórias dos meus avós, particularmente, e algumas dos meus pais, mas eles também já nasceram cá. Quando ele voltar de uma terra onde ele nunca esteve. Portanto, mas é a terra dele. Eu penso que há algo muito forte na açorianidade que marca as terceiras e as quartas gerações. Obviamente que marca as primeiras, mas marca as segundas, terceiras e quartas gerações. Eu vejo um futuro risonho para a comunidade se nós soubermos aproveitar, portanto, desse sentimento, soubermos utilizar as novas tecnologias para chegarmos às pessoas que estão agora nessas 500 e tal cidades e tivermos, através mesmo das novas tecnologias, uma ligação, como estamos a tentar todos nós criarmos entre o arquipélago e a diáspora. Eu vejo a Califórnia, que é um estado-irmão, como nós sabemos, dos Açores, eu vejo, de facto, muitas potencialidades para a Califórnia e para os Açores, se nós trabalharmos em comum. E qual é o futuro do próprio Dinis Borges? O que é que lhe falta fazer nos próximos anos? Eu não tenho, portanto, ambições para essas coisas. Eu sempre fui fazendo as coisas como elas apareceram. E, portanto, os próximos anos gostaria de continuar a trabalhar, a cimentar alguns dos projetos que temos começado na universidade, porque se as coisas estão cimentadas quando eu me aposentar, um dia, não sei quando, hum, é mais fácil que elas tenham continuidade. Eu não, o que me pesa muito na comunidade e pesa a toda a gente que faz qualquer coisa em qualquer parte do mundo é que se façam, portanto, várias atividades e depois que elas acabem por morrer, digamos assim, ou acabem por ter uma vida menos ativa. Portanto, eu quero, através do que tenho tentado fazer junto do Fresno State, cimentar
portanto, estes projetos para que quando vier outros jovens possam continuar com esta atividade à sua maneira, obviamente, que vai ser tudo muito diferente. Quero de facto dar, portanto, mais corpo e mais alma a estes projetos que me são, portanto, importantes, não para mim pessoalmente, mas vou dizer também com algum egoísmo da minha parte, para os meus filhos, para os meus netos, que são os filhos e os netos dos outros que emigraram como eu. Professor Diniz Borges, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu. Na próxima semana vamos viajar até à Bermuda para conhecermos a advogada micaelense Andreia Muniz de Sousa, que é a cônsul honorária de Portugal em Hamilton. Contamos convosco.